É uma jornalista na CNN falando de... Não, você quer mais que aquela thread do Sam Prancher desmascarando a imprensa brasileira? Eu fiz um vídeo disso. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso? A imprensa inteira se baseou numa mentira. A imprensa brasileira se baseou numa mentira que veio de uma agência de notícias do governo russo. É tipo assim, o Terça Livre do Putin É? falou, o Brasil Essa é aí uma a gente vai ver a paz desoneração aí. que, ao meu ver, não faz sentido. Porque você está desonerando um combustível fóssil, então ele ambientalmente vai contra as bandeiras que o Brasil levanta de redução, de poluição, toda essa agenda ambiental que o Brasil tem. Pausa. Essa moça, ela tá defecando pela boca. A O Europa, que ela tá ela tá falando? falando porque é o seguinte, o governo vai te retirar a desoneração dos combustíveis que o Bolsonaro colocou. O Bolsonaro Sim. tinha arrancado um monte de imposto. Sim. Que não faz sentido, porque na verdade ele tirou daqui e pôs aqui. Exatamente. O Bolsonaro fez uma transferência ali, mas as pessoas acharam que... Explica. Vamos lá. O governo Bolsonaro, de olho em baixar o combustível para ganhar popularidade na época das eleições, ele fez aquela política de... Ele retirou o ICMS dos estados, retirou recursos dos estados, e depois ele, tô desonerando combustíveis aqui, ali e tal. E aí ele criou, assim, um instrumento político eleitoral que não é viável do ponto de vista fiscal, ou seja, ele fez um populismo pré-eleitoral, e aí ele achou que poderia ganhar a eleição fazendo isso, depois da eleição resolvia. Ele perdeu a eleição, então ele não tem que resolver, quem está tendo que resolver agora é o Lula. Só que você pode argumentar contra a desoneração, contra essa desoneração do Bolsonaro de diversas formas. Uma dessas é que eu tô falando. Olha, gente, isso nunca iria durar, isso é um populismo. A última pessoa a fazer esse populismo foi a Dilma Rousseff, que fez populismo de preço junto à Petrobras. Ele só mudou a natureza do populismo de preços. O que acontece? Essa moça vai criticar, ela vai pro seguinte prisma. Não, porque como é que ele faz uma desoneração de preços, no caso o Bolsonaro, em combustível fóssil? Ora, o mundo desenvolvido inteiro, especialmente a Europa, agora por causa da crise da Rússia, tá tendo que fazer desoneração, vai ter que subsidiar, todo mundo tá correndo para resolver isso. O que você tá falando? Assim, a gente vive de combustível fóssil ainda. Não, o Brasil não tá nessa posição, e é muito interessante que ela vive um mundo à parte. Assim, a comida que ela come veio através de uma máquina, de um caminhão que usa diesel, que pegou esse material numa fazenda que trabalha com máquinas agrícolas que se abastecem com óleo diesel. Ela não tem a menor ideia do que ela fala. Porque assim, quando você vai onerar um produto, é para você estimular a alternativa. Qual é a alternativa? Imagina que você é uma pessoa que ganha um salário mínimo, você vai no mercado, você vai comprar os alimentos que estão lá, que chegaram, como você bem disse, através de combustível fóssil. Tudo bem, você vai onerar o combustível fóssil, o alimento daquele pobre vai ficar mais caro. Qual é a alternativa que ele tem para isso, então? Me fala. Eu não entendi, mas tudo bem, dá play, vamos ver o raciocínio dela inteiro. Então vai lá, dá play. Essa é uma desoneração que, ao meu ver, não faz sentido. A do Bolsonaro, Você está entendeu? desonerando um combustível fóssil, então ele ambientalmente vai contra as bandeiras que o Brasil levanta de redução, de poluição, toda essa agenda ambiental que o Brasil tem. Sim, ele provoca um aumento de elevação, de inflação, mas ele é muito caro. É um subsídio caro, num cenário fiscal restritivo. E é algo que vai favorecer classe média. Sempre alguém vai argumentar, mas tem o trabalhador de aplicativo, etc. Mas, gente, pobre no Brasil é quem recebe Bolsa Família, programa social. A gente precisa sempre traçar essa linha da pobreza. Então, não é um programa como Bolsa Família, não é um programa como Minha Casa Minha Vida. Ele não está focalizado na camada mais pobre da população. Assim, sentido econômico. Assim, uma pessoa dessa fica falando esse tipo de besteira, isso mostra como o jornalismo, como os especialistas são burros. É uma camada atrás da outra de burrice, né? A gente começa assim, ela fala da classe média com uma certa raiva, com um certo nojinho, né? Que é uma pessoa que ela pertence a uma elite e ela olha pra classe média como aquela pessoa que tem valores diferentes dela. Em geral, esse cara de classe média que faz Uber, eventualmente é evangélico, eventualmente não vota na esquerda, é uma pessoa desagradável, é uma pessoa que ela não quer conviver, né? Ela tem uma convivência forçada com essas pessoas de classe média. Quando ela fala do mais pobre, olha que pessoa fora da realidade. Ela cita a pessoa que vive de Bolsa Família e o pessoal da Minha Casa Minha Vida. Deixa eu te contar um negócio. Se for pegar estatisticamente, for pegar as pessoas que estão no Minha Casa Minha Vida mesmo, pagando tal, você vai ter uma surpresa. Algumas delas vão aparecer até, de acordo com o IBGE, na lista dos mais ricos. Tá bom? O Minha Casa Minha Vida pega, se for pegar assim, o mundo real, Brasil real, Minha Casa Minha Vida, quem tem condição de pagar as parcelinhas lá, a gente de classe média, tá? Isso quando alguém da classe média consegue comprar alguma coisa.
A classe média, incluindo esse motorista de aplicativo que paga um preço extorsivo no combustível, é quem carrega o Brasil nas costas. E é roubado por político, é roubado por banqueiro, é roubado pelos oligarcas que você puxa saco, sacou? É este o Brasil que a gente vive, então ela fica com essas fingindo, somos especialistas. Você não é um especialista de porcaria nenhuma. Agora você percebe o veneno na Mas fala? o pior de tudo pra mim, ela não entender como o aumento de combustível, e eu não estou defendendo a desoneração, mas ela não entender como o aumento de combustível afeta o mais pobre. Isso pra mim é o mais grave. Isso pra mim é o mais grave. Ela acha que o quê? Só sente o aumento dos combustíveis quem tem um carro de luxo? Ou quem tem um carro? Não, cara. Assim, isso é o básico do básico do básico do básico de economia. É óbvio que uma pessoa mais pobre, que inclusive consome proporcionalmente muito mais do seu salário do que o mais rico, sente absurdamente mais um aumento de combustível. Tudo. Quando você aumenta o combustível, tudo fica mais caro. Tudo. Você fala, a água, eu quero comprar uma garrafa de água. Ela fica mais cara se a gasolina aumentar, se o diesel aumentar. Assim, é inacreditável. Isso aqui é o que? Era Globo News? Era a CNN. E porque acho que era no programa, ela tava falando no programa do William Vac, não sei, algo assim. Porque a CNN melhorou a qualidade dela. Verdade seja dita, a CNN não é uma Globo News. Só que essa moça, assim, com a própria Daniela Lima, tem as falhas dela ali. E essa é uma falha muito ruim. Você citou aqui uma coisa, mas dá pra aprofundar. A economia é uma coisa interligada. É como se falasse, olha, a classe média consome mais energia elétrica do que as pessoas mais humildes, que as pessoas mais pobres fazem gato em grande medida, ou, né, elas consomem... Usa lampião, bom. Ou não tem, vamos dizer, grandes produtos em casa para consumir tanta energia. Então, a energia elétrica pode ser cara porque não é o mais pobre que está sofrendo... Que papo furado. A economia inteira é interligada. A comida para chegar na mesa da pessoa mais pobre, ela se utiliza de combustíveis. E aí? Para ser fabricada, toda a cadeia produtiva vai utilizar de algo que é basicamente sangue irrigando as veias do corpo econômico de qualquer país, que é hoje combustível fóssil. Então de onde essa pessoa tira isso, sabe? A falta de entendimento sobre como a própria economia funciona. Sim. Um insumo como o combustível, ele afeta a todos. Mas ela faz é que o Arthur que me irrita assim, ela não apenas não entender isso, ela faz um julgamento moral disso, burro o julgamento ainda. Não, e só uma dúvida, a desoneração que ela está criticando é especificamente algum combustível? Porque se pegar o etanol, então é pior ainda. Porque etanol não é combustível fóssil. Assim, tem mais bem lembrado. Porque existe uma parada que é o seguinte também. Aí é uma outra polêmica de outra coisa. Se você pegar, por exemplo, carros elétricos, né? O Leonardo DiCaprio, ele dirige um carro elétrico, que bonzinho. Peraí. Onde a energia que carregou aquela bateria foi produzida? Dependendo de onde ela foi produzida, era melhor ele queimar gasolina. E no Brasil, ainda é mais gritante a situação, porque às vezes é melhor você queimar o etanol, que vem da cana-de-açúcar, e a quebra do etanol é completa. Então, CO2 e água, não tem outros compostos, do que você queimar carvão ou outras fontes de energia para carregar uma bateria de um carro elétrico, que também produz o resíduo dos metais tóxicos, pesados da bateria. Tem mais, se quiser aprofundar ainda mais, ainda dá para chegar nisso. Né? Mas ela ainda tá no primário. Tipo assim, não, aumentar o combustível, o pobre não sente. Cara, assim, essa foi pesadinha, cara. Deplorável. Esse corte que você acabou de assistir, você pode assistir na íntegra se você entrar pro Clube MBL, em que você vai ter informações de bastidores de Brasília, antecipados, antes da imprensa, informações sobre o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, acesso aos nossos lindos mini documentários e documentários e participação ativa nas decisões do Movimento Brasil Livre. Para você participar é só você entrar no link clube.mbl.org.br.